Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Esse é o Fazendo Barulho e de hoje combater. Tem combate hoje, Débora? Exatamente, hoje nós vamos falar sobre combate espiritual. Mas não fique com medo não fique nervoso, porque Cristo é vencedor e a gente vai te indicar os caminhos para você vencer nesse combate. Coragem! Vamos receber daqui a pouco aqui a escritora Ana Paula Gomes, o padre Denis Lima da comunidade Shalom, também o João Rafael, que é seminarista da comunidade Shalom, vai falar conosco também suas experiências de batalha. Hoje, nesse dia que começamos também a Quaresma de São Miguel, né? Vamos poder nada mais propício mergulhar também. Um pouco mais nessa dimensão do combate espiritual. Isso. Dentro da igreja, né? E principalmente aquele combate espiritual que não é óbvio, né, Dani? Combate espiritual. Exatamente, aquelas coisas sutis, como diz o livro da Ana Paula, os embromadores, né? Os embromadores. Que a gente também vai conhecer um pouquinho mais. A gente também vai estar diante do Senhor na adoração ao Santíssimo Sacramento e poder colocar diante dele as batalhas que nós vivemos na nossa vida. Tá imperdível esse programa, viu, gente? Cola na gente que tá só começando Fazendo Barulho de hoje. Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. E hoje começa o combate da oração, Quaresma de São Miguel. Estou fazendo hoje, 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, né, que é a padroeira aqui de Fortaleza, 6 anos de casado. Bendito todo aniversário de casamento. Peia. Não tem pra onde correr. Ô, Diego. Mas assim, saber que foi muito significativo isso, porque como eu casei começando a Quaresma de São Miguel, eu internalizei aquela parada, né? A vida é um combate começando, e está sempre começando, e está sempre começando. Sim, exatamente. Você casou para a glória de Deus. Oh, meu Deus! Olha aí, tá glória! Vendo? A gente precisa... A glória. Por isso que o Padre Denis está aqui. A glória, Jerusalém celeste, né? É aqui a igreja militante. E a gente caminha militares muito. Em ação. Dia né? da caminhada com Maria aqui em Fortaleza também é preparar para caminhar, né? Caminhar rumo ao céu, tem os seus combates, mas vale a pena. É isso mesmo. Pessoal, vamos conversar hoje com o Padre Denis Lima, que ele vem aqui uma vez por ano, graças a Deus, né? Mas faz muita diferença quando ele vem trazer essa sabedoria pra gente. Não, eu estou dizendo que ele vem todo ano é porque é bom. Pois é. É, isso mesmo. Obrigado pelo convite. Sempre que me convidam, eu tô vindo. Olha, tá vendo? tu anotou aí? É a tua casa, é? Então pronto. Vai vir Padre mais Denis vezes. Lima, Comunidade Shalom. Ana Paula Gomes Bastos, a nossa escritora favorita. Boa noite. Perdão, Boa Emi. noite. Nossa escritora favorita depois da Emi Nogueira. Tudo foi gravado. E o João Rafael, seminarista da Comunidade Shalom.
caminhando aí para a ordenação, já aí na reta final. Graças a Deus. Se Deus quiser, um diácono da igreja, né? Logo, logo. O que é que eles três têm em comum? A batalha. Eita, estão na frente ali, combatendo, consagrados a Deus nesse mistério, né? De ser estes que vão à frente de um povo também, né? Vou começar com o padre, né? Para começar direitinho. Padre Denis, existe cristão que possa dizer que não está envolvido em batalha? Existe essa possibilidade? Realmente, padre? tem. Não existe. É sério. O Papa Bento XVI dizia que o cristão precisa se reconciliar com uma das dimensões da vida cristã, que é o combate. Então, vida cristã é combate constantemente, né? Não significa que tem momentos mais serenos da vida cristã, mas a gente sempre está crescendo, sempre está se convertendo, sempre está buscando mais a Deus, lutando contra o pecado. Então, é um caminho de crescimento e isso é um combate constante, né? Ana Paula, você trouxe o livro Os Embromadores esse ano ainda, né? Sim, trouxe. Você estava até reclamando, tem gente que não leu ainda, que absurdo, né? Que fala também dessa dimensão do combate. Mas por que será que o demônio não desiste nunca de combater? O que ele está ainda querendo com a gente que não para? Tem dia para isso acabar, Ana Paula? Mesmo Cristo tendo vencido, né? Explica pra gente isso aí. Acho que por conta da inveja do demônio, né? Me lembrei muito agora, me preparando para vir para cá, é até engraçado, mas eu me lembrava daquela cena do Alto da Compadecida, quando o Severino chega na cidade, né, e vê que vai morrer, ele diz: vou, mas levo todo mundo comigo. É mais ou menos esse raciocínio do demônio. Ele já é um derrotado, foi derrotado por Cristo na cruz, porém, sabendo que não pode contra Deus, né? São Miguel nos diz, né, quem como Deus, sabendo que não pode contra o Criador, se voltou contra a criatura, e a criatura mais amada por Deus, aqueles que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o ódio do demônio está aí. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus convidou os anjos, né, os arcanjos, todas as hierarquias celestes para servir a Cristo, um Deus encarnado. E ali começou toda a revolta do demônio, disse: não servirei, e aí foi precipitado à terra, e já conhecemos a história. Veio para nos tentar, veio para desejar também a nossa perdição, assim como ele é um perdido. João Rafael, seja muito bem-vindo. Olha, vamos lá começar. Todo mundo vai ter que contar suas experiências aqui, porque o pessoal quer saber como é que nós vencemos as nossas batalhas. Primeira vez aqui. Tô super em casa. Estreando. Mas foi culpa dele ou foi culpa nossa? Culpa nossa, eu acho, né? É, sempre culpa nossa. João Rafael, quais são as batalhas que um seminarista trava até chegar onde você está aí? A reta final para se ordenar diácono ou não? Rapaz, até chegar é muita história, né? Como é que você fez aí? Pelo que você teve que passar e como é que você resolveu esses problemas? Cara, eu acho que a primeira batalha que o seminarista passa é a primeira batalha que todo mundo passa. Eu acho que a primeira batalha é ouvir a Deus. Porque no meio da nossa vida ordinária, seja como um seminarista, seja um celibatário, seja um homem casado, né, você precisou fazer um discernimento. Você precisou escutar a Deus para dar rumo para a sua vida e dar um novo rumo, muitas vezes, aliás, em todas as vezes, a partir da sua experiência com Ele, né? Então, aprender a travar essa batalha espiritual dentro de si, diante da voz de Deus, diante daquilo que São João fala, os inimigos da alma, os inimigos do homem, né? A carne, o mundo, o próprio demônio, a gente aprender a lidar com isso, fazer os discernimentos certos, ouvir a voz de Deus, é um combate que a gente vai viver constantemente, né? Então, acho que desde o princípio, todo seminarista vive isso, como todo cristão vive isso. Ouvir a Deus e, a partir dessa escuta de Deus, ir dando rumo à sua própria vida diante de Deus, né? Agora, me veio uma pergunta assim: como eu sei que é um combate espiritual? Assim, tipo, como eu sei que não é algo da minha cabeça, sei lá. Às vezes a gente pode achar que é o inimigo, mas na verdade é a gente se atrapalhando na vida. Como é que eu sei fazer esse discernimento que eu estou no meio de uma batalha espiritual? Porque isso também determina a forma que eu vou combater também. Eu preciso entender, né? Então, como é que eu discerno isso, padre? Eu acho que não precisa de uma distinção tão clara e óbvia, porque as coisas se misturam muito, né?
João Rafael estava dizendo aí dos 3 inimigos, né? Que são o pecado, o mundo e o demônio. É muito difícil dizer onde é que termina a ação de um e começa a ação do outro, né? As coisas se misturam muito. O que é certo é que a gente tem o nosso Salvador, que é Jesus. Então, quer vencer, mira nele e vai. Não tem erros, né? Não tem erro. Então, o que é mais claro é o caminho da salvação. Quem é que está tentando atrapalhar, não é muito fácil de distinguir. Claro que em determinados momentos, quando a coisa se agrava, vamos dizer assim, né? Tem momentos que algum desses elementos se sobressai, né? Existem momentos em que a gente claramente está enfrentando oposições muito fortes espirituais. Isso existe, né? E aí sim, existem as armas espirituais para lutar contra isso. Existem momentos em que eu percebo que a minha humanidade está mais fraca, muito mais propensa ao pecado. E aí existem os remédios para isso também. Então, um pouco de distinção e momentos que isso esteja mais evidente, existe. Mas na maioria das vezes, a gente vai para Deus, quer a conversão e estamos enfrentando esses inimigos, né, por todos os lados, vamos dizer assim. Eu acho que esse questionamento ele vem muito também às vezes a pessoa não ter clareza do que Deus quer para ela. Uhum. Por exemplo, quando as coisas estão claras dentro da gente, né? Aí você consegue perceber melhor. Eu sei o que Deus quer de mim e não é isso aqui. Agora, se a pessoa está num estágio assim que ela tanto faz, né? Como é que eu vou saber que isso é um combate? É que eu tenho uma meta, ou sei qual é a meta de Deus para mim, né? Mas para isso tem muita gente embromando também, né? Talvez essa própria pergunta seja uma embromação, né? Será que isso é um combate mesmo, né? Quando nessa cabeça, na minha cabeça tudo é combate, Deus. É mesmo? Então, para mim eu prefiro combater do que é que nem diz a palavra ficar de Deus, de desavisado, né? Corramos ao combate que é proposto com olhar fixo em Cristo, né? Acho que é interessante também, é uma verdade o que o padre falou, né? Mas eu acredito que quando nós temos uma vida de oração constante, as coisas vão clareando mais. Por exemplo, nós temos que constantemente pedir os dons de Deus. E um dom assim essencial para nós discernirmos, né, se é da carne, se é do maligno, se é da nossa própria imaginação, é o dom de discernimento dos espíritos. Nós precisamos utilizar os dons, né, infusos e efusos que Deus nos dá. Então nós, por exemplo, como na comunidade Shalom, a comunidade carismática, né, nós temos o batismo no Espírito Santo, nós temos esse caminho, né, que Deus nos oferece como que de uma intimidade maior com o Espírito Santo. Então eu acho que é importante também nós trilharmos um caminho sempre pedindo a Deus o dom do discernimento dos Espíritos. Uma vida de oração vai nos dar um autoconhecimento mais profundo. Então nós vamos poder compreender, por exemplo, a mulher. A mulher precisa saber, né, o autoconhecimento da mulher envolve o quê? Envolve o seu humano, o seu espiritual, a sua parte vocacional, né? Assim, existem períodos do mês em que a mulher está mais sensível. Se nós não nos atermos a isso, e até nisso Deus toca, né? Até nisso Deus nos ensina a perceber. Então, acho que quando a gente tem uma vida de oração constante, naturalmente, digamos assim, né, o sobrenatural que se torna natural na nossa vida porque se torna cotidiano, vai fazendo com que a gente consiga abrir mais os nossos olhos espirituais e perceber mais. Se aquilo é uma insídia demoníaca, se é uma tentação porque eu estou mais fraco, naquele momento a minha carne eu estou mais carente, né? Então, acho que a oração vai nos ajudando muito a ter uma autopercepção maior, um autoconhecimento maior e uma visão mais aguçada a respeito da nossa vida espiritual. Digamos assim que a oração nos faz enxergar aquilo que é essencial, que é o invisível. E a partir disso, nós vamos compreendendo muito mais o que está acontecendo dentro e fora de nós. Pode ir, João, vai. Essa conversa me fez lembrar, tem um autor clássico da espiritualidade que ele escreveu um livro que o nome é esse, O Combate Espiritual. Não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem, Lorenzo Scupoli. Esse livro, O Combate Espiritual, ele é conhecido como o livro de cabeceira de São Francisco de Sales, se eu não estou enganado. Nesse livro, acho interessante que ele coloca essa questão do combate espiritual em si, e ele levanta alguns pontos para combater, né? Fazer esse discernimento e tudo. E o ponto mais forte, óbvio, é a oração, como a Ana Paula ia falando, mas ele levanta outros 3 que eu achei bastante interessantes. O primeiro deles é a desconfiança de si mesmo.
rapaz, não, mas é porque eu estou sentindo que é para eu fazer isso, eu estou achando que eu cresci nas virtudes, estou me achando tão pecador, tão miserável e incapaz de me aproximar de Deus, sei lá. Desconfiança de si. A segunda, a confiança em Deus, né? Acho que quando a gente vai desenvolvendo uma vida espiritual, uma intimidade com Deus, uma contínua presença, na presença de Deus, assim, a gente vai percebendo que nós estamos sempre nas mãos de Deus, né? Então, aconteça o que acontecer, Deus está no controle, Deus é bom. Senão a gente se desespera, né? Exatamente, a gente se perturba com aquilo que vai acontecendo. E o outro ponto que ele fala é o exercício contínuo da inteligência e da vontade. Aí eu acho isso interessante, eu acabei de chegar esses dias de uma reciclagem, um retiro que a gente faz na comunidade de 10 dias, né? E durante a reciclagem, logo no início, o escrito que a gente aprofundou na comunidade esse ano falava sobre a necessidade de entender o combate do homem espiritual com o homem natural. Logo no início a gente rezou com isso no retiro, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu tinha esquecido esse combate, né? E eu fui vivendo algumas coisas ao longo desse tempo antes do retiro que eu fiquei, rapaz, eu estava combatendo e levando pisa, né? Porque eu não estava ligado, assim, a inteligência e a vontade não estavam em exercício contínuo diante do combate, né? Então, acho que essa importância da gente conseguir desconfiar de si, confiar em Deus, que Deus está governando. O mundo está se acabando, mas Deus está governando. Né? Deus é Deus e Ele sabe o que faz. E isso como um exercício de virtude, né? De inteligência, de vontade. Rapaz, eu quero arrancar meus cabelos, sair gritando, mas calma. Calma. Sim. Né? Isso dentro da vida de oração, logicamente. Né? Isso me lembrou, quando eu entrei no seminário, 3 dias antes de eu entrar no seminário, meu padrinho de crisma é seminarista. Era seminarista, hoje é padre. Lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Aí eu fui ao seminário visitá-lo e me despedi, né? Que eu estava entrando na comunidade de vida. Aí, no final da visita, ele me levou no ponto de ônibus, e no ponto de ônibus ele me falou um negócio que eu nunca esqueci. A gente estava esperando o ônibus e ele olhou para mim, João, pense bem que você está entrando na comunidade. E se um dia você quiser sair, reze muito e nunca tome nenhuma decisão em tempo de crise. Se a poeira subir, deixa a poeira baixar, que aí você vai se entendendo, né? Vai conseguindo dar nome às coisas e tudo. Aí isso sempre me traz essa ideia da desconfiança de mim mesmo. Rapaz, é isso mesmo que está acontecendo? Ou eu estou me enganando? Né? Eu me lembrei de uma história de um pregador que tinha na comunidade, que tem ainda, né? Que eu não vou citar o nome. Que ele dizia que uma pessoa tinha entrado em crise, queria sair da comunidade de vida, né? Queria sair da congregação. E aí foi recomendado a ela, não saia não. Faça o seguinte, passe 30 dias em oração e depois você volta aqui para me dar o seu discernimento. Aí ele diz isso. E a pessoa rezou os 30 dias. E não quis mais. E não quis mais sair. Então, às vezes, assim, o pouco que a gente se dá à oração, a gente consegue já encontrar luzes para sair dos nossos combates. E deixar Deus combater também. Exatamente. Né, a nosso favor, porque... Tá começando a Quaresma de São Miguel, né? Hoje. Exatamente. Chega se animou. Eu sempre fiz a Quaresma de São Miguel, mas agora é moda, né? Agora, graças a Deus, está todo mundo fazendo. Em inspiração de São Francisco de Assis, no ano franciscano. Muita gente entra na Quaresma de São Miguel com algumas metas, né? Aquelas que Jesus quer que a gente seja feliz, quer que a gente acabe conseguindo vender aquele terreno, quer que a gente consiga restaurar o matrimônio, quer que o filho consiga aquele emprego, quer tudo mais. Mas tem aquele combate que quer deixar a gente ali preso naquelas realidades e não entender que Deus pode estar querendo mais de você, né, padre? É interessante a gente ver como São Francisco vivia a Quaresma de São Miguel, né? Tanto é que em 1224 foi o ano em que ele, fazendo a Quaresma de São Miguel, recebeu os estigmas de Cristo. Então, São Francisco fazia a Quaresma de São Miguel para amar mais a Deus, numa busca de união com Deus. Às vezes a gente exatamente coloca muitas outras coisas e vive, às vezes, a devoção a São Miguel,
mais como uma busca de vitória contra o mal. Um amuleto, né? Ou um amuleto, a superstição, sei lá. Precisa, na verdade, viver uma quaresma na busca de união com Deus, né? Crescer nesse amor a Deus, nessa entrega total, né? nesse se unir à cruz de Cristo, como São Francisco fazia, né? Dali surgiu essa quaresma, né? Porque São Francisco fazia mais de uma quaresma por ano, né? A quaresma de São Miguel era uma delas, né? Porque também ali perto de onde nasceu o franciscanismo, ali em Assis, perto assim, mais ou menos umas 2 horas de carro, né? Tem a Gruta de São Miguel. Então é muito forte naquela região também essa devoção a São Miguel, que é uma gruta do século IV, né? Que se fala de uma aparição de São Miguel. Então foi importante, essa gruta foi importante para São Francisco, foi importante para São Pio. Então os santos ali daquela região são muito influenciados por essa devoção a São Miguel. Eu vou falar igual o pessoal começa rios na internet, né? Não tem ninguém falando disso. Mas se você quer se unir a Deus, se una a São Miguel. É verdade. Porque ali é humildade e união a Deus profunda, né? É verdade. E o que eu acho mais interessante na oração da consagração a São Miguel Arcanjo é que ele fala assim, o texto, precipitar no inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, né? Então toda vez que na nossa vida a gente quer quebrar uma promessa, a gente se sente tentado a querer romper com aquela nossa fidelidade a Deus, né? Deus quer isso, eu vou fazer de outro jeito. Existe um movimento demoníaco dentro da gente, né? Que é que eu estava falando aqui fora do ar. Às vezes o pessoal acha que o problema é a mulher erguer uma estátua para o Satanás de não sei quantos metros de altura lá na cidade e tal, né? Mas nós erguemos essas estátuas dentro de nós às vezes, né, Ana Paula? Existe esse movimento também. É verdade. A pior idolatria é a de si mesmo. A oposição a Deus começou com a idolatria de si mesmo, que foi a idolatria de Lúcifer à sua própria vontade. Então, quando nós também nos colocamos no centro, acaba que o problema começa aí. E as devoções são interessantes. Toda devoção é interessante, né? As devoções marianas, devoção a São Miguel Arcanjo. Porém, elas passam a ser mais interessantes ainda para o cristão quando nós reconhecemos, como o padre falou, essa dimensão cristocêntrica. Tudo para o nosso nome não é cristão à toa, né? Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então, tudo na nossa vida deve girar em torno desse nosso relacionamento com Cristo. Então, se eu faço uma quaresma de São Miguel, qual o primeiro objetivo? Né? Talvez seja penitencial, talvez seja para conseguir alcançar uma graça. Estamos passando por um problema, um momento de dificuldade, vamos pedir mais intensamente o socorro divino. Porém, o primeiro efeito desejado por nós e o primeiro efeito que Deus nos dá nas devoções realmente é esta união mais perfeita com Cristo. A consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, para que possa amar mais a Cristo por meio de Nossa Senhora. Então, tudo na vida do cristão deve ter como centro o Cristo. E se não for assim, vai ser simplesmente, vai virar uma superstição. Sim, para conseguir coisas, vai virar uma superstição, porque eu vou fazer aquilo dali como se aquilo dali me trouxesse sorte. Sim. Como se aquilo ali fosse resolver todos os problemas da minha vida. E se por acaso aquele seu problema for a sua escada para o céu? Se por acaso aquela sua enfermidade for a via que Deus escolheu para te santificar e para que você chegue na vida eterna? Muitos santos passaram por isso. São Carlos Acutis aos 15 anos. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Qual a minha motivação para fazer a quaresma de São Miguel, para fazer a novena de Nossa Senhora das Graças, para fazer o novenário de São Francisco? Sempre pensar qual é o meu objetivo principal. Como o padre falou, amar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E por isso que a gente tem que combater bem, né? Inclusive, a gente tem aqui o ícone de São Miguel, né? Tem um kit aqui belíssimo, que você, inclusive, pode adquirir, né, na sua casa, para você rezar. Um kit completo aqui, você pode utilizar para se armar aí contra todo mal. Tem o ícone de São Miguel, tem uma velinha aqui, tem o livro também A Paz e a Espada, o combate espiritual segundo a espiritualidade Shalom, escrito pelo padre Ednardo de Oliveira Júnior.
Tem também um bloquinho aqui de anotações que você pode anotar seus combates e colocar diante de Deus, aquilo que Deus vai vencendo na sua vida. E tem o livro da Ana Paula também, né? E tem um cupom também. E tem o cupom FZB15, que você ganha aquele desconto especial. A gente está dando todas as dicas necessárias para você deixar Jesus vencer nos combates da sua vida. Depois não vai dizer que a gente não avisou. E aí a Ana Paula trouxe o livro dela, né? Os Embromadores, que eu achei massa esse título aí. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar por que o título é Embromadores. Então, assim, já chama a atenção pelo próprio título mesmo, né? Descobriu alguma embromação depois que escreveu o livro? Não? Claro. Várias. O demônio sempre tenta nos embromar, né? Ele é um embusteiro, né? Ele é aquele que sempre tenta nos enganar. Esse título ele veio, certa vez eu estava assistindo a uma pregação de nosso irmão de comunidade, Daniel Ramos, e ele mencionou que, certa vez, escutou o padre João Wilkes falando sobre uma freira alemã que dizia-se cansada de cair nas embromações do demônio. A partir dali, a minha antena já ficou ligada, eu já guardei aquele título, né? E aí, quando Deus foi me inspirando a escrever sobre o combate espiritual, não aquele combate espiritual mais assim evidente, mas o combate espiritual quando o demônio se faz de educado, inspirada também nas homilias do Papa Francisco, porque ele que nos apresentou este título, né, de Demônios Educados. Então, pensei logo no título Os Embromadores. E aí fica a dica também, porque a Emi ela fez a apresentação do livro, né, e ela explica assim, de forma magistral, como tudo que ela faz. Né, assim, é delicioso ler o que a Emi escreve. Né, e ali ela vai falando das os vários significados da palavra embromar. Né, e aí eu fui desenvolvendo isso no livro, às vezes sem querer, às vezes querendo. Né, assim, e essa introdução da Emi, essa apresentação da Emi, ela casou perfeitamente com aquilo que eu ia escrevendo no livro. Pessoal, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai continuar o nosso bate-papo. Na segunda parte, nós vamos fazer uma oficina de cortes. A gente vai fazer uma oficina de cortes. Vamos contar nossas historinhas aí. Pense aí no intervalo. Quando foi o dia que você pensou que você estava enganado, não sabia que estava sendo enganado, e como é que você saiu dessa embromação? Eita, a gente quer saber as histórias. Eu conheço várias aqui, que a palavra de Deus me salvou, estava enganadão. Aí eu li. Rapaz. Vai pensando aí, viu? Pensa aí, quero historinhas. Gostou da oficina de cortes? Gostei. Gostei. Oficina de cortes. Logo após o intervalo, Padre Denis, Ana Paula e João Rafael vão estar conosco aqui. Fica atento, produção, os cortes virão. Se as tentações se levantam contra ti, se as tribulações se põem em teu caminho, olha a estrela, invoca Maria. Se as tentações se levantam contra ti,
Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nada nos separará. Nada nos separará. Nada nos Voltando para o sofá maravilhoso do Brasil, o sofá mais amado do Brasil. Mais amado do Brasil. Mais legal. O sofá que a Talk Stock não tem no catálogo. Eu sabia que ele ia dizer isso.
Sofá que os irmãos fizeram aqui. Uma benção, viu? Já fez sofá, já? Já fez sofá na vida? Ainda não, Fazer, não. Não fez não, né? Fazer não. Já fez manutenção com várias outras coisas. Pois agora, fazer um sofá é novidade. Receba. Olha a audiência aí da cinegrafista aí no celular, tá vendo aí? Acho que mandaram um meme e esqueceram de mandar pra gente. Ô povo maravilhoso, viu? E é só mulher aqui, viu? Muito, não pode nem falar mal da gente, que aqui as mulheres estão a bola da vez. Padre Denis, tem uma historinha aí? Tu quase contou no intervalo. Rapaz, eu queria contar uma vez que eu fui enfrentar um processo de libertação, né? Eu não sou um padre envolvido com esse negócio de exorcismo e libertação, nunca tive isso, né? Nem nunca... de forma extraoficial, né? Não, Deus realmente pinça uns padres assim para enfrentar esses negócios, né? A mim ele nunca me pediu não, mas acontece também, né? E a gente não tem formação no seminário sobre isso, viu? Né, João Rafael? Tem informação do seminário sobre isso? Nada. Sério? Zero. E aí, eu estava ali no início do sacerdócio, aí terminei uma sessão de confissão lá no acampamento de jovens, a Campus, do Shalom, que acontece em janeiro e julho, né? E aí, terminou a confissão, o menino disse, padre, tem um menino que está ali possesso, e isso eu tenho que resolver, né? Aí eu começo logo com minha confissão pública aqui, né? Porque eu disse, rapaz, estou na hora do meu almoço. Digo, rapaz, vocês podem rezar lá, isso se resolve e tal. Aí o menino olhou bem sério para mim e disse, o senhor tem que ir. Aí eu disse, vixe, rapaz, vou decepcionar essa criatura. Então eu vou, né? Aí comecei aí, eu disse, como é que faz mesmo isso aí que eu nunca fiz? E fui caminhando, aí me lembrei de uma história de São Francisco. Como é que o demônio uma vez fugiu num momento de libertação, porque ele chegou, se ajoelhou, e começou a rezar e disse, por que eu não sou digno de estar aqui fazendo isso. Aí o demônio não aguentou e foi embora, né? Por causa da humildade dele, né? Eu disse, rapaz, eu não tenho essa humildade não, vou fazer algo parecido, né? Porque pelo menos, quando eu cheguei lá, a cena é um pouco triste, né? A gente fala assim, a gente já sabe o final da história e conta com alegria. Mas é de nervoso, né? É, o menino largado lá na lama, porque era acampamento, né, e tudo. E o povo tudo nervoso, rezando. Eu digo, não, vamos silenciar, ficar calmo, tranquilo. E aí, eu vi a criatura naquela situação e começou a vir uma compaixão, sabe? Eu digo, rapaz, que situação dessa criatura. E aí, quando deu esse momento, ele começou a gritar, feito como no evangelho mesmo, né? Gritando e esbravejando. E eu não sei porquê, né? O padre nem pode mandar o diabo ir embora, né? Mas, como eu não tinha formação, né? Então... Não sabia, não tinha avisado. Não sabia, né? Não tinha avisado. Então eu vou mandar ele embora. Só lançou aquela, pelo amor de Deus, some daqui. Me veio a figura de São Pio de Pietrelcina em mente, e me veio em italiano, né? Dizendo, vai embora em nome de Jesus. Meu amigo, na hora que eu falou disse italiano? Isso, foi. Ixi, sei porque veio italiano. É assustador mesmo. Aí eu sei que o menino fez... Puf. Eu digo, fala igual no evangelho. O que aconteceu aqui? Aí eu disse, eu vou fazer igual no evangelho, né? Como é o nome dele. Aí disseram o nome dele, né? Eu chamei, o menino realmente acordou assim, não sabia nem o que era que estava acontecendo. Eu disse, rapaz, o negócio funciona mesmo, né? E aí eu abracei ele, disse, meu filho, vai tomar um banho e tudo. Depois atendi o menino, né, e tal. Mas, pela graça de Deus, ele tinha tido vários momentos de possessão lá no Acampus, e essa foi a última vez, né? Então eu vi realmente que Deus, quando quer, Ele fala até pela burra de Balaão, né? Porque eu não sabia nem para onde ir. Sim. E Deus fez. Em italiano, meu amigo. Pois e é, Deus né? fez, né? Aqueles anos em Lugano valeram a pena. Pelo menos para isso valeu, né? Eu achei interessante, porque quando a gente vê uma cena dessa, a gente se desespera. Imagina o alvoroço que estava, a gente se desespera, o que é que eu vou fazer? Mas quando a gente tem vida espiritual, eu acho que Deus vai dando aquela sabedoria, como deu ao padre no momento, né? E a gente vai conseguindo lidar. Porque... Não, e foi uma coisa suave. A gente pensa que às vezes o combate... Assim, o combate é difícil. Mas eu gosto daquela... Tem um quadro de São Miguel lá em casa, que eu esqueci o nome do pintor, mas vai aparecer agora aí. Que tem até lá na sala do Papa lá. Eu esqueci o nome. Alguém me ajuda aí? Não tô lembrando, ó. O pé de São Miguel...
você vê que o movimento do pé de São Miguel no demônio é um movimento de suavidade. E a desproporção entre a suavidade do toque do pé de São Miguel e a forma como o demônio está sofrendo chama a atenção no quadro, né? E às vezes você pensa que vai passar uma hora rezando pela pessoa. Não, você mete uma ordem ali, em nome de Jesus ali, em italiano, né? Foi a inspiração que teve na hora. Unção italiana ali. E de repente está tudo resolvido. E às vezes a gente pode fazer assim, aquele autoexorcismo contra nós mesmos assim. E não é um processo burocrático, complexo, né? Porque existe, o poder de Deus é grande. E a fé, né? Dentro disso, eu acho que faz toda a diferença também, né? Com certeza. Essa confiança em Deus que o João Rafa tinha falado. Esse negócio do ser italiano, para mim, foi um Guido sinal... Guido Reni. Estão soprando aqui o nome do quadro. Ah, eu não sei não. A nada sabe. Então, para mim foi um sinal da intervenção de São Pio de Pietrelcina, sabe? A autoridade daquele homem é muito grande, né? Eu sou fãzaço. Você já foi lá, São Pio? Já. Melhor lugar do mundo para mim. É um dos lugares mais impressionantes de se peregrinar, é San Giovanni Rotondo. Também. Né? Eu ficaria um mês lá fácil. Impressionante o tamanho da obra por causa da santidade de um homem. Né? Eu acho que a autoridade espiritual daquele homem que lutou muito, né? Lutou muito contra o demônio, até de forma física, né? E continua fazendo tanto, né? Sobre a terra. É uma vida ofertada, consumida, marcada pelos estigmas, né? E que a sua autoridade continua a repercutir. Né? E bem pertinho lá do Gargano também, Sim. né? O Padre Pio, cara, o Padre Pio precisa ser conhecido, né? Porque o pessoal lembra muito do Padre Pio dos combates e tudo, daqueles dons maravilhosos. O homem daquele ter construído um hospital, que é o hospital, não é para fazer, é para aliviar o sofrimento, né? Casa do alívio e sofrimento, que às vezes a gente acha que aliviar o sofrimento das pessoas é pouca coisa. Mas é uma obra de caridade, né? Uma obra de misericórdia. Então é um santo completo, é um santo que ele realmente ali tirou 10. E o que a gente está falando? De profunda união com Cristo, né? Porque os estigmas, né? Ter as marcas de Cristo no próprio corpo é uma união muito grande com o Senhor. Não era simplesmente aquele ele combatia, mas era consequência da união que ele tinha com Deus também, né? E é interessante porque se nós formos perceber esse movimento, né, de combate espiritual na vida dos santos, nós vamos perceber que a maioria dos santos que sofreram combates espirituais eram os mais humildes. É verdade. São João Maria Vianney, Santa Gema Galgani, São Padre forte, Pio. né? É tão interessante porque certa vez eu estava escutando uma pregação, um podcast sobre São Miguel Arcanjo, em que o sacerdote dizia o seguinte: vocês já se perguntaram por que é que Lúcifer era considerado o anjo mais perfeito de Deus, o maior, o mais bonito, aquele cheio de luz, né? Vocês já se perguntaram por que é que aquele que foi escolhido para combater Lúcifer foi um anjo de uma, entre aspas, categoria inferior? Porque São Miguel era um arcanjo. Então existiam ali serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, principados, virtudes, todos acima de São Miguel, com virtudes maiores que São Miguel, com dons maiores do que São Miguel, né? Porque os anjos também são constituídos assim, né? Cada um com seu dom, cada um com a sua virtude, né? Uns com graus maiores, outros com graus menores. Por que foi São Miguel? E a resposta é colhida de um livro do Padre Fortea, que é o mesmo que escreveu a Suma Demoníaca. O sacerdote dizia: porque São Miguel, apesar de ser de uma casta inferior dos anjos, o amor dele era maior. O amor dele era superior. Apesar de ser de uma casta inferior dos anjos, o seu amor era superior. A sua humildade era superior. A sua obediência era superior. Então, como é importante nos nossos combates espirituais nós cultivarmos as virtudes e os dons que Deus nos deu e humildemente nos submetermos à ação, né, à intercessão dos santos, dos anjos, né, ao poder de Cristo, ao poder de Deus, porque às vezes a gente quer, com a força do nosso braço, vencer as nossas lutas. Nós que somos tão limitados e fomos criados muito abaixo dos anjos, né, em inteligência, em força, em vontade, né, e aí nós queremos lutar com nossas próprias forças, lutar
naturalmente, com armas naturais, uma guerra, um combate que é sobrenatural. Então, acredito que São Miguel tem muito a nos... São Miguel Arcanjo e todos esses santos que tão humildes, né, tão pobres. São João Maria Vianney, um pobre sacerdote de uma cidadezinha com 250 habitantes. Foi enviado para lá porque achavam que ele não tinha capacidade de ser enviado para uma cidade maior. Né? E ali ele fez tantos milagres em vida, porque aquelas conversões que aquele homem alcançou foram verdadeiros milagres, né? Por sua humildade. Tem uma frase dele que eu acho tão bonita que me quebra assim: Senhor, eu não sou digno de te receber, mas eu preciso tanto. Nossa, deixa a gente assim na forma. Verdade. Tem a falar, padre? Não, eu ia falar que depois dessa minha ignorância do seminário, né, de não saber fazer uma libertação, eu fui ler. Conseguiu fazer, né? Não, desfez, né? Mas eu fui ler esse livro do Fortes, Suma Demoníaca. É bom demais. Tá aí um tempo que foi batalha espiritual grande, foi para ler esse livro, viu? Rapaz, o inferno se levanta, impressionante. Mas eu queria destacar uma coisinha, que a Ana Paula estava falando da humildade e tudo, né? Às vezes a gente olha para a vida de um sacerdote exorcista e pensa que é igual nos filmes, né? Aquela coisa espetacular, né? De que o demônio faz assim, assado, e o cinema às vezes exagera um pouco. Tem uma coisa que ele diz no livro, que ele diz, às vezes a vida de um exorcista é uma vida muito monótona. Porque ele tem que prestar aquele serviço ali de atendimento àquelas pessoas que às vezes demoram anos a ser libertas, né? De casos e casos, né? E eles têm que pacientemente, né, ir tratando aquelas pessoas espiritualmente ao longo dos anos, né? Ele dizia, né, às vezes é quase tão monótono quanto uma longa fila de confissão, né? Porque ali a gente fica fazendo a faxina espiritual, né? Então, não é que tem grandes espetáculos na fila de confissão, tem perdão de Deus e vai, né? E ele dizia dessa simplicidade que é esse serviço do exorcismo, né? Que às vezes a gente pensa que é muito fantástico, né? Espalhafatoso. É um serviço de humildade, de pequenez, né? E de ir ali libertando aquelas pessoas em Cristo, né? Rapaz, essa história da humildade me lembrou uma história que escutei tem pouco tempo sobre São Francisco de Assis e a relação da humildade com Lúcifer mesmo, né? Escutando as histórias de São Francisco, não me lembro exatamente, eu acho que foi o irmão Pacífico, certo? Mas teve um determinado momento da vida deles que Pacífico teve uma visão do céu e Deus mostrou para ele um trono e falava para ele que aquele trono era um trono de Lúcifer, que estava vazio, né? E diante disso, na conversa do Pacífico, ou do outro irmão, eu acho que era o Pacífico, eles conversando, e Deus falava para ele, e esse trono de Lúcifer ele está reservado para Francisco. Mas por que Francisco? Porque ele é o homem mais humilde. Porque ele é o mais humilde, ele vai receber o trono daquele que foi mais soberbo, né? Achei a Ana Paula falando dessa questão da humildade e de Lúcifer que se rebelava e tudo. Acho que essa expressão mesmo da humildade, ela é ímpar diante desses casos. Quando eu anunciei a oficina de cortes, a Ana Paula falou assim, não tenho nada a contar não vou contar nada não, meu negócio é escrever livro. Mas diga aí, como é que a pessoa vai escrever um livro dos embromadores? Não é possível que você não tenha sido embromada pelo menos umas 2 vezes. O combate deve ser grande, hein? Pois é, padre. Você disse que sofreu muitos combates quando estava lendo o livro, né? Imagina quem está escrevendo, né? O que é que não passa, né? Foram muitos combates para escrever esse livro, assim. Se você não é interessado, né, em ler, se você não gosta de ler, se você não tem interesse em combate espiritual, pois lê pelo menos em atenção ao que eu sofri, né? Porque não foi fácil, não. Foi tipo o modo Kátia Cega, né? Não está sendo fácil, né? Então... Tá aí o corte dela. Deu certo. Mas foram muitas batalhas, acredito que ao escrever esse livro, e eu entendo por que foram tantas batalhas, porque eu tenho recebido tantas mensagens, né, falando sobre o bem, o bem espiritual que este livro está fazendo nas pessoas, que agora eu entendo tudo que eu sofri. Né? Só para resumir, né, o coreto aqui, né? Durante a escrita deste livro, meu pai descobriu um câncer,
Minha mãe foi diagnosticada com princípio de Alzheimer. Né? Meu pai veio a falecer, acho que 2 meses depois que o livro foi lançado. Né? Mas, dentro da vida comunitária, eu ia sofrendo várias insídias, sugestões mesmo demoníacas. Você via que eram coisas assim, que era o próprio demônio assim, plantando sementes de discórdia. Né? Às vezes, assim, levando de graça, né? Não fiz nada e a pessoa, né, me tratando mal, né, assim, problemas de insônia, né, dificuldade para dormir, vendo vultos à noite. E sabe como é que eu me livrava? Jogando água benta no quarto. Sempre que eu me lembrava de jogar água benta no quarto, e nós não sabemos o valor de uma água benta. Sempre que eu lembrava de jogar água benta, eu conseguia dormir em paz. Né? Porque a água benta é um sacramental. Ou seja, é aquele instrumento que Deus se utiliza, né, para manifestar a sua graça, a manifestar o seu socorro a nós. Então, foram muitos momentos de desafio, né, mas que Deus tinha me feito uma promessa de que os desafios viriam, mas que o triunfo ia ser dele. Eu me lembro quando meu pai morreu, eu ficava pensando, meu Deus, né, esse livro me custou a vida do meu pai. Não, ele não custou a vida do meu pai, ele me deu o céu do meu pai. Porque o demônio tem disso. Ele pensa que está nos pisando. Ele pensa que está nos espezinhando. Né? Mas aqueles que colocam a confiança no Senhor não serão decepcionados. Assim diz a palavra de Deus. Né? E eu vi a obra de Deus na vida do meu pai. Por isso que eu disse no começo. Né? Às vezes a doença pode ser a via que Deus vai te levar para o céu. A via que Deus vai te purificar, vai te santificar. Então, às vezes a gente acha que tudo, né, é um combate espiritual, né, tudo é uma ação demoníaca, mas também pode ser uma via que Deus escolheu para nos salvar. Talvez se meu pai não tivesse atravessado a doença que ele atravessou, sofrido o que ele sofreu, e se eu não tivesse acompanhado meu pai, né, pelo menos assim, mais intensamente, nos 10 últimos dias no hospital, e eu tive a oportunidade de apresentar a cruz de Cristo para o meu pai. Né? Não nos tornemos inimigos da cruz. Olha aqui quem é o inimigo da cruz. Quem foge da cruz. O embromador. Né? Quem foge da cruz, o demônio. Né? Então, a historinha é essa. Né? Fui muito tentada na dimensão da vida, né? Da unidade, né? Na vida em comunidade. Muito tentada quando o demônio não consegue nos tentar, ele vai para os nossos amados, né? Como ele fez. Né? Quis enfrentar a Deus, não conseguiu, foi para as criaturas mais amadas de Deus, que somos nós. Da mesma forma, muitas vezes ele quis me tentar, não conseguiu, investiu contra a minha família, mas eu consigo ver a glória de Deus em tudo isso que aconteceu. E Deus, ele pode fazer, né? Ele faz a obra dele, a gente passa pelos combates, mas o inimigo às vezes quer distorcer a realidade. Às vezes. Eu percebo também que tem coisas que eu vou enxergando na vida comunitária, até sobre mim, sobre a minha vocação, que eu percebo logo, isso aqui está vindo do inimigo, querendo distorcer a realidade. Já aconteceu comigo uma vez entrar numa crise muito grande, quando eu estava nas minhas férias, na casa da minha família, o meu avô fez uma pergunta para mim, um questionamento, que aquilo ali gerou um desconforto em mim sobre a minha vida consagrada. Né? E aí, mexeu tanto comigo que daquelas férias eu voltei pensando em desistir, deixar tudo. E aí eu sei que fiquei muito mal, né? Voltei para a vida comunitária também, parecido com a Ana Paula, assim, com aquela sensação estranha, como me sentindo sufocada, oprimida. Isso aqui está muito estranho. Pensando em desistir mesmo, aí minha formadora foi rezar por mim, sem saber de absolutamente nada do que eu estava passando. Disse assim, Delny, Deus me dá aqui, nesse momento, né, uma imagem, naquele momento de oração, ela teve essa imagem de mim pegando nas mãos de um pastor, aparentemente belo, com um cajado, só que depois ele se transformava no demônio, que eu estava segurando nas mãos do demônio e não estava percebendo. Era um demônio educado, né? Disfarçado de bom. Disfarçado de bom, que estava distorcendo a realidade. E ela ainda falou, e Deus me dá a imagem de você caminhando para um exército desprotegido. Você está saindo do exército bom, indo para o mal completamente desprotegida. Aí, gente, depois a paz no meu coração, porque eu vi que, de fato, era o demônio querendo ludibriar mesmo, assim, para eu desistir dos caminhos de Deus, né? Assim, contei minha historinha, falta a tua. Minhas historinhas são pesadas. O grande trunfo do... O grande trunfo, é assim que a gente sabe. O grande trunfo do demônio é viver escondido, né?
Ele quer ver. Porque quando ele está não, evidente, ele já está um pouco mais enfraquecido, né? Por isso que eu digo que quando a nossa vida cristã está muito pacificada, cuidado. Porque o demônio ele não dá trégua. Algo de errado não está certo. Precisamos perceber. São dois lugares que o demônio gosta. Um é quando ele está esquecido e escondido, e outro é quando ele está muito em evidência, né? O equilíbrio está no meio, né? Assim, mas realmente, como ele gosta de fazer os espetáculos dele, né? Também, quando quer. Pode falar, João. Fala aí. Que você me lembrou essa questão de contar a história, né? Eu vou contar ainda, viu? Pronto, eu quero saber a sua. Eu já pensei até em duas, mas vou contar uma só agora. Conte. Não vou contar a primeira que eu me lembrei. Os embromadores. Cara, teve uma vez, eu tinha 5 anos de consagrado, morava no norte do país, e comecei a visitar algumas missões, algumas ações de evangelização mais no interior, e lidei com um caso de libertação no meio de um seminário de vida, e algo me chamou a atenção, e eu faço relação com essa questão dos embromadores. Era um jovem, ele não tinha 15 anos, mas ele era muito forte. Precisou de mim e de mais 2 rapazes para segurar ele, tentar colocar no ambiente que a gente conseguisse rezar por ele, e tudo mesmo assim com muita dificuldade. No meio desse movimento, eu percebi, a situação só se resolveu depois que a gente estava rezando, e eu me dei conta de uma embromação que ele estava fazendo. Eu era o único consagrado, os outros rapazes não eram, eles eram de grupo de oração e tudo. E no meio da situação, como era bem no interior, eles não tinham dificuldade de falar certo. Eles falavam algumas coisas erradas no português coloquial ali, né? Inclusive nas orações. E situações de libertação eu sempre vou em Nossa Senhora. Para mim é um segredo, né? E quando eu percebi que à medida que a gente ia rezando, o demônio ficava debochando dos caras que falavam errado. E a gente não conseguia terminar de rezar o que a gente começava. Até que teve uma hora que eu peguei e falei: rapaziada, ele está debochando da gente, ele não está deixando a gente rezar. Faça o que fizer, diga o que disser, aconteça o que acontecer. A gente vai começar o terço agora e a gente vai acabar esse terço. Pronto, a gente começou. No meio do primeiro mistério acabou. E ele falava da minha consagração, que não valia nada, é um consagrado inútil. Falava várias coisas da gente. Graças a Deus não expôs pecado de ninguém, mas, de fato, a gente ficou a maior parte do tempo lidando com as embromações. Ele, tirando a nossa atenção, a gente não conseguia terminar uma Ave Maria. Era impressionante. Eu senti que tu ficou pesado meio na hora aqui que tu estava contando, né? Que a situação foi meio difícil. Foi forte, eu tive que encontrar as palavras. Ainda bem que ele tinha o texto decorado, né? Porque aí... Nossa Senhora, realmente, eu fiquei com medo do pessoal errar Ave Maria. E tua história que tu disse que era... Não, mulher, tenha calma. Eu ia dizer antes, posso contar, mas não é essas coisas todas, não. Eu estava me lembrando aqui que o trunfo do demônio é viver escondido, né? E às vezes quando ele se manifesta, ele já está mais fácil de ser capturado. Mas uma coisa que o demônio faz também é esconder os dons de Deus e nos cegar. Por exemplo, Santa Teresinha dizia que um dia sem sacrifício não vale nada. Se você não tem isso como uma lâmpada na sua vida espiritual, você vai achar que aquilo ali é uma intervenção do demônio para lhe deixar cansado, desgastado, desmotivado. As humilhações que a gente sofre também são dons de Deus. E se eu não tenho esse atino espiritual, eu posso achar que, tá entendendo? O demônio está querendo me deixar para baixo. Então, assim, até o que o demônio faz para atrapalhar, existe um poder de Deus ali. Para reverter em bem, né? Agindo também, que permite, né, que tudo aconteça, padre. No fundo, basta a gente olhar para o caminho de Jesus, né? Não é errado dizer que quem matou Jesus foi o demônio, né? Também, que ele também foi autor daquilo. Mas fazendo aquilo, ele acabou sendo derrotado. Então existe essa contradição, né?
O demônio ele vai para cima para destruir a criatura de Deus, como já falamos aqui, por inveja e tudo, né? Por causa da sua avidez, da sua inveja, das suas paixões desordenadas, né? E nisso ele acaba se destruindo, porque na medida em que a gente acolhe o sofrimento por amor a Deus, a gente se une à cruz de Cristo. E aquilo que era morte e destruição se volta como vida, né? Como crescimento, como amadurecimento, como vida mais unida a Deus. Então, uma das dinâmicas do combate é exatamente esse: assumir a cruz que Deus está me dando por meio daquele combate e amar a Deus por meio daquilo, né? Rapaz, isso me lembrou um filme. Eu não me lembro qual o nome do filme, eu acho que é O Último Exorcista, mas eu posso estar errado. Mas é um filme que é baseado em um dos livros do padre exorcista, Gabriel Amorth, né? Foi o primeiro filme que se basearam nos livros dele. E no meio, o decorrer do filme é um padre que, estranhamente, ele é retratado tipo como um diácono, alguma coisa assim, ou eu estou enganado, ele é diácono na história real. E aí ali ele é um padre, isso é irrelevante, que ele vive uma crise de fé. E aí ele é enviado para o Vaticano para ser formado por um exorcista. E no meio do processo do exorcismo, o demônio vai falando com ele sobre a crise de fé dele, que ele não acredita. É o ritual esse filme aí. É o ritual? Pronto. E no final do filme ele consegue vencer o demônio assim pelo poder de Deus, justamente por causa disso, né? No meio da crise de fé dele, o demônio queria que ele acreditasse nele, demônio. Aí ele fala: rapaz, agora eu acredito. E se eu acredito em você, eu acredito em Deus também, né? E aí ele consegue virar a chave do jogo ali, né? Então, e tem um detalhe nesse filme que, na verdade, essa cena última aí, a intervenção é do anjo da guarda, né? Ele vê ou toca uma medalha que ele ganhou do anjo da guarda, então fica muito nítido o anjo da guarda participando do momento de libertação. E tem um detalhe, Diego, que eu acho que é muito importante e talvez seja a raiz dessa crise de fé que nós vivemos hoje em dia, que é até no meio, né, eclesiástico, né, assim, de que existem muitas pessoas hoje que não creem mais na existência do demônio, não creem mais na existência do inferno. E eu lembrava muito de uma expressão que a Chiara Corbella, a serva de Deus Chiara Corbella Petrillo, escreveu na carta que ela, né, numa das cartas que ela escreveu sobre ter perdido o segundo filho. Os dois primeiros filhos dela nasceram, né, com doenças, né, com problemas genéticos que tornavam impossível a vida deles fora do útero. Então, a primeira, Maria Grazia Letícia, viveu 30 minutos, e o segundo, Giovanni David, viveu mais 30 minutos. Né? E só o terceiro filho foi que sobreviveu, mas às custas do próprio sacrifício da mãe, porque ela descobriu um câncer enquanto estava grávida. Né? E ela dizia que o segundo filho, todos esperavam que fosse o filho da consolação. Porque como ela perdeu o primeiro filho, e Deus é tão misericordioso, que o segundo filho seria como que a consolação para que ela esquecesse o trauma de perder a sua primogênita. E ela usava um termo muito interessante, porque o nome da criança ia ser Giovanni somente. E depois acrescentou Davide, que é Davi em italiano, porque aquela criança fez com que ela derrubasse dentro dela todos os Golias que ela tinha, ou seja, todas as percepções a respeito da bondade de Deus, a respeito do que é, os preconceitos a respeito do que é um filho perfeito, né, do que é um filho aos olhos de Deus, né, aos olhos da sociedade, o que é um filho perfeito. E ela dizia que Giovanni David veio ao mundo para tirar a percepção dela e das outras pessoas de Deus como um entregador de chocolatinhos. Às vezes a gente pensa na bondade de Deus somente naquilo que Ele nos dá, mas não consegue enxergar a bondade de Deus, como diz aquela música, né? Por cada coisa que Ele nos nega. Muitas vezes nós vamos encontrar Graças, a bondade, Pai. Graças Pai, né? De Martim Valverde. Muito bom. Nós não vamos, é mais difícil enxergar a bondade de Deus naquilo que Ele nega
né? Como uma criança mimada, que quando o pai diz não, a criança já remete àquela ação do pai como um pai ruim. E aí, no final das contas, quando ela crescer, ela vai ver o quanto bem fez aquela negação para ela, né? E às vezes a embromação do demônio é exatamente isso. De dizer, incutir nas nossas cabeças, né? Mas se Deus é tão bom, mas se Deus é tão misericordioso, que realmente é, então não vai existir inferno. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu não vou para o inferno, porque afinal de contas, Deus é meu Pai e é misericordioso, e Ele sempre vai me dar outra chance, sempre vai me dar outra chance. O problema é, nós não sabemos quando é a última chance. E aí, nós corremos um sério risco, né, de sermos embromados pelo demônio e perdemos a nossa salvação por causa disso. Pega os desprevenidos, A gente conversou muito sobre a batalha que não é óbvia, né? Uhum. Mas eu vou contar a história para acabar, então. Até que enfim, estava ansiosa. Mas não é impactante, não. Mas é decisiva. Queria falar sobre essa questão da... Quando a gente começa a caminhada, que a gente começa a conhecer o que é o pecado, né? O que é que Deus quer, a gente começa a ficar tomado por algumas certezas. E muitas vezes a gente vai para a confissão achando que nosso pecado é um e o nosso pecado é outro, né? Isso não é Deus para nos iluminar, a gente pode continuar cego nessa batalha. E aconteceu que no meu postulantado, já faz aí uns 16 anos, tinham lá em São Luís, tinha um chamado Padre Pio do Maranhão. Aí eu fazia homenagem ao Padre Pio do Maranhão. É mesmo? Era. Eu não sei como é que está ele, talvez já tenha falecido, mas ele tinha o dom de ler as consciências, né? E eu me aventurei a ir lá, né? E cheguei lá, fiz meu exame de consciência e sentei lá diante do frei lá. E aí fui lá falando minhas atrocidades todas lá, né? Agora eu vou fazer uma confissão bem feita, contar um monte de pecado feio aqui. E aí ele olhou para mim e falou assim, meu santinho tem pecadinho e pecadão. Como assim, padre? Porque tudo que você falou para mim é pecadinho, mas você tem pecadão. Aí e qual é, frei, meu pecadão? Meu santinho tem um pecado de São Pedro. Aí eu fiquei assim, pecado de São Pedro? Aí eu fiquei sem entender, ele falou assim, meu santinho tem medo de ser reconhecido como discípulo do Senhor. Rapaz, aquilo ali foi uma pancada segura ali. E eu cheguei à conclusão, desde esse dia, que me dói até hoje isso aí, a gente não sabe de nada. A gente não sabe nem qual é o nosso pecado, a gente não sabe o que foi que a gente fez de errado, a gente não sabe de nada. A gente é perdido mesmo, se não é a graça de Deus, porque a graça de Deus é que me faz confessar também, né? Que faz eu me arrepender, né? Que faz... Eu não ia chegar a essa conclusão sozinho. Então, assim, Deus perdoa, mas Deus também se antecipa e ilumina para que você possa confessar. Então, assim, Ele está na origem de tudo. E se o demônio faz algum mal a gente, só faz porque de alguma forma Ele permite, né? Então Ele vai atuar ali numa área de... Não disse que era pesado, não era engraçado? Não, esse negócio aí, eu estou até agora pensando sobre isso. Mas isso serve para a gente entender como o demônio, às vezes, a gente exagera no poder dele, né? Porque, na verdade, ele tem um poder muito limitado. Exatamente. Né? Muito limitado. Se a gente vai ali no caminho de Deus, né? Quanto mais ele bate, mais a gente cresce, né? Mais a gente cresce. E aí? Tá chegando a hora da gente... Ainda bem que hoje é o dia da Assunção, né? Exatamente. Nossa Senhora vive hoje nessa solenidade aquilo para a qual nós somos destinados, né, Padre? Então, assim, é o que o céu tem para nós, né? Então, assim, tem prêmio, né? Exatamente. Por isso que vale a pena combater com fé. O que Deus quer, é o nosso destino, né? Exatamente. Nossa Senhora nos aponta que o destino é o céu, né? A glória. A glória. Mesmo nos combates que nós estamos travando, vivendo, seja uma enfermidade que você está passando, ou seu filho, seu amigo, algo
pelo que você está sofrendo muito, seja um desemprego, o que for, ou uma batalha espiritual também, o melhor é a gente saber que Deus é vencedor e Nossa Senhora está ao nosso lado. A gente foi falando aqui de algumas armas, né? Água benta, Ana Paula, inclusive já levei um banho de água benta da Ana Paula, viu? Opa, foi esses dias, inclusive, estava perto dela, ela já percebeu ali, saiu jogando água benta em todo mundo. Eu sou testemunha, eu sou testemunha de ela realmente de tem essa como devoção. Ela usa água benta nos combates. Aprendeu com no Santa dia a dia. Teresa, né? Pois é. E tem a Virgem Maria também, o auxílio dos santos, né? Nós não estamos desprotegidos, né? Existe também toda uma milícia ali também combatendo conosco, não nos deixando sozinhos, né, nesse combate. É isso mesmo. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa adoração aí. Isso. O próprio Jesus vai estar conosco aqui e nós vamos colocar diante dele as nossas questões, o nosso nada, né? A nossa capacidade de não saber nem o que é que está acontecendo. Exatamente, Senhor, não estou sabendo ele de nada. Sabe, né? Ele Me sabe o que é que ajuda. está acontecendo. Ele com sabe. humildade, né? Ele sabe. Ele sabe, com humildade diante do Senhor, porque ele é tudo, né? Inspirados por São Miguel, que é o perfeito adorador do verbo divino ali, quer aprender a adorar o Senhor? São Miguel, não o nome dele. Quem como Deus, né? Porque às vezes, quem como Deus você pode ministrar não só para as coisas difíceis da sua vida, mas é importante ministrar também contra aquelas falsas alegrias, ou mesmo aquelas alegrias verdadeiras, mas que você dimensiona demais, né? Uhum. Então Deus é maior do que as maiores alegrias que a gente possa achar que tem. Então quem como Deus também para as tuas maiores alegrias, né? E também para as tuas maiores tristezas. E assim vamos. Tá todo mundo olhando para a gente assim, é hora de acabar? Tá bom. Com isso, né? Tudo vamos bem. nos preparar para a adoração. Será que é um combate? Estão querendo encerrar o programa antes da hora. Estão sendo perseguidos. Que estávamos dando frutos, né? Espirituais. Brincando, né, gente? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Show. Vamos lá, galera. Vocês vão ficar ou vão embora? Sei não. Eles vão ficar ou vão embora? A gente vai já descobrir. Vão ficar? Se o padre for embora, não tem Santíssimo, né? Não, tem que ficar. A gente vai ficar, é claro. Não, tem que ficar para combater juntos aqui. Pensou. Como é que na hora da adoração vocês não vão estar para combater a hora? Está diante do Senhor. A gente volta já. São tantas Marias aqui, tantos Mateus, outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher num poço de Jacó, e outros até pior a dizer: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, muda minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Senhor, também nós somos estes, como tantos homens e mulheres que te encontraram. Também nós, Senhor, fomos almejados pelos nossos próprios pecados. Também nós, Senhor, caminhamos iludidos, buscando prazer, buscando a felicidade em tantas outras coisas fora de Ti. Também nós, Senhor, fomos fatigados pelo cansaço da luta contra nós mesmos. Por isso nós hoje, Senhor, acreditamos que Tu queres e podes dar-nos novas vidas. Acreditamos, Senhor, que Tu és a
fonte da água que não se esgota. Não queremos mais, Senhor, nos encharcar com águas impuras. Suplicamos, Senhor, hoje que Tu nos laves, purifiques o nosso coração, todo o nosso ser. Nós queremos, Senhor, neste tempo, nos oferecer a Ti por inteiro, encontrar a Ti que é a nossa fonte de água viva e nunca mais precisar buscar outras fontes e nunca mais precisar buscar felicidade em outra coisa fora de Ti. Cantamos, Senhor, a Ti, porque acreditamos que Tu queres e podes nos renovar. Queremos, Senhor, nesse tempo, nos oferecer inteiramente a Ti, para ressuscitar contigo, para encontrar contigo a glória, Senhor. Queremos cantar, queremos nos entregar a Ti, Senhor. Se quiseres, podes. Se quiseres, podes dar-me nova vida. Muda minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida. Se essa água viva do Teu peito. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. No programa de hoje nós falamos sobre o combate espiritual e de como Deus é vencedor na nossa vida. Este é o momento de nós colocarmos diante do Senhor as nossas intenções, mas também os combates, as batalhas que vivemos neste momento. Você pode enviar sua intenção de oração através do chat do YouTube ou também através do nosso Instagram, @fazendo-barulho. Vamos juntos rezar, abrir o nosso coração à intervenção de Deus, ao impossível de Deus na nossa vida nessa noite. Vamos acolher o Senhor no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantando, acolhamos Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar.
o impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível, o impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível, o impossível a nós Ele pode realizar. E no início desta quaresma de São Miguel, chega o dia de também nós gritarmos com Ele: quem como Deus? O que na tua vida hoje precisa ouvir essa soberania de Deus? Você pode, na sua casa, ir fazendo a sua oração e dizendo: Deus é maior do que essa minha dificuldade, Deus é maior do que esse meu problema, Deus é maior do que este meu pecado. E vá dizendo, vá declarando isso, vá assumindo que ninguém é como Deus na sua vida. Ele é maior do que tudo. Chega o momento do reconhecimento de Deus na tua vida. Ele é o Senhor e tu podes declarar isso na tua vida. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso Deus, a quem nós queremos servir e adorar, a quem nós queremos renovar o nosso amor e fidelidade. Tu és o Deus da nossa alegria, o Deus da nossa felicidade, o Deus que nos ensina o caminho para a vida, o Deus que nos salva das armadilhas nas quais nós nos metemos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Já no início dessa adoração, o Senhor nos dava o Salmo 1. E este salmo me recordava também a presença do Arcanjo Miguel como este perfeito adorador do Verbo divino, que por sua fidelidade, que pelo seu amor ao Senhor, conquista o coração de Deus e expulsa Lúcifer do seu trono para sempre. Meditemos juntos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição.
Jesus, 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 O Senhor me mostra que Ele vai tocando jovens que sofrem com um vazio existencial. A sua vida parece que vai perdendo o gosto de tudo. E agora Jesus aparece diante de ti, a partir desse momento de adoração, e se mostra como o teu tudo, aquele que vai preencher esse vazio, aquilo que tu estavas procurando, o alimento que a tua fome de alma buscava, a água que a tua sede interior clamava. É Ele, o Senhor, que agora se apresenta diante de ti. Você sente essa presença de Deus, e muitos até se comovem, porque sentem fortemente o amor de Deus. Algumas pessoas ainda, enquanto cantam Jesus, Jesus, o Senhor vai iluminando o seu coração. O Senhor me faz entender que essas pessoas, no decorrer do programa, quando assistiam, falaram e ouviram o testemunho do Diego a respeito da confissão, começaram a se questionar: qual será o meu verdadeiro pecado? Qual será o meu verdadeiro pecado, a causa da minha falta de conversão? Iam se sentindo como que ludibriados pelo demônio, sempre rodando em torno do mesmo pecado. O Senhor, Ele agora vem falar ao seu coração e Ele revela causas do seu pecado. De maneira particular, o Senhor coloca no meu coração a falta do próprio amor a Deus como a origem dos teus pecados. Uma percepção clara, mas uma percepção que até então você não tinha. Você pecava por falta de amor a Deus. E assumir isso traz paz ao teu coração. Traz a segurança de que Deus pode de fato mudar a tua vida. Assumir isso traz a segurança de que Deus pode converter o teu coração e as tuas posturas diante de um desejo de amar, diante de um desejo de estar mais perto, de estar mais unido ao próprio Deus. O Senhor vai lhe atraindo neste momento, lhe convidando a este desejo de tudo dar por amor, de tudo viver por amor. Sinto também que o Senhor toca algumas pessoas que assistiam esta adoração, e essas pessoas iam dizendo: Senhor, por que eu tenho sofrido tanto? Iam questionando a Deus: por que essa realidade? Por que essa enfermidade? Por que o meu filho está envolvido com esta situação? Senhor, Ele te dá uma experiência tão profunda com o amor dEle, que você passa a não mais perguntar por quê, mas a perguntar para quê. Senhor, Ele te dá a graça de abraçar a tua cruz, abraçar o sofrimento pelo qual você está passando,
E o Senhor te convida à perseverança na confiança nele. E o Senhor te faz uma promessa de abundantes frutos espirituais a partir da tua união com o crucificado. Frutos de ressurreição a partir da união com o crucificado. O Senhor dá a muitos nesta adoração a experiência da reconciliação com a cruz. A reconciliação com a cruz. Sinto também que o Senhor nos inspira a estarmos mais unidos à Nossa Senhora, a aprendermos de Maria a humildade, a confiança, o abandono. Eu tendo o entendimento de que o manto de Nossa Senhora está sobre nós. A Virgem Maria nos consola diante dos nossos combates, das nossas lutas. A Virgem Maria nos convida a irmos para debaixo do seu manto, para debaixo do manto dela encontrarmos refúgio, segurança, fortaleza, debaixo do manto de Nossa Senhora. Há outras pessoas também que Nossa Senhora vai enxugando as lágrimas, vai consolando, vai abraçando. De maneira especial, uma mulher que neste momento chora muito nessa adoração. Você vai se sentindo como no colo da Virgem Maria. Você vai sendo liberta nesse momento de um vício que você tem trazido há muito tempo. E a presença de Nossa Senhora, a intercessão de Maria, vai te libertando. Confio em ti, meu Jesus, meu Jesus. Confio em ti, meu Jesus, meu Rei. Confio em ti, meu Jesus, meu Rei. Confio em ti, meu Jesus, meu Rei. E ainda sob a bênção de Nossa Senhora da Assunção, neste dia de hoje, rezemos a ladainha São Miguel Arcanjo, dando início a este tempo de batalha, que cada um viverá particularmente, consagrando a nossa vida de oração, confiando a Jesus os nossos combates, pela intercessão do Arcanjo Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende de piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus,
rogai por nós. São Miguel perfeito, adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos com a bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, aquela sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos, o grande intuito desta quaresma, desta oração, é nos unir a Jesus. Por isso, cantemos mais uma vez o nome do Senhor Jesus, desejando que Ele cele essa obra de união entre o nosso coração e o coração dele, e que possamos cada vez mais crescer na fidelidade a Ele, no serviço a Ele, na alegria de pertencer a Ele. Cantemos. Jesus, 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 Jesus. Cantemos o nome diante do qual todo joelho se dobra. Jesus, Jesus. Ele que é maior que os nossos pecados, que os nossos limites e fraquezas. Jesus. Cantemos o nome de Jesus sobre os nossos desafios, consagrando as nossas famílias, nosso matrimônio, nosso estado de vida, consagrando os nossos filhos, os nossos irmãos. Na certeza que o impossível Ele pode realizar, cantemos. Jesus, Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim,
Tomando posse dessa verdade, o impossível Ele já realizou. Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele já realizou. E com nossas palavras agradeçamos ao Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que Ele realizou conosco nas nossas vidas nesta adoração. Tu Pela és oportunidade rei, de estarmos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua vitória sobre Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa vida, o nosso viver. Sem Ti não somos nada, Jesus. Sem Ti não somos nada, Senhor. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, Jesus. Nenhum bem podemos achar fora de Ti. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa vida eterna. Muito obrigado, Jesus. E suavemente cantemos Jesus. Jesus, 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 Nós possamos agora nos preparar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você agora, fique de joelhos em sinal de rendição ao Deus que te abençoa e cantemos o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém, amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso arcebispo, seus bispos auxiliares, os bispos de todas as dioceses do Brasil, sobre os párocos, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a nossa comunidade, Comunidade Católica Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por mais uma adoração e bendito seja Deus pelos nossos irmãos que vieram nos preparar para a batalha, né? Exatamente. Através
Quem é que vai para um combate sem se preparar, né, Ana Paula? É Tem que verdade. se preparar, né? Precisamos Porque estar senão, como diz atentos. aqui no Ceará, pé para 10, acaba Levou sozinho. sozinho, né? Obrigado, viu, Ana Paula, João Rafael, Padre Denis, valeu demais. É isso, né, Del? Vamos embora? É isso aí, vamos embora. O programa foi maravilhoso. E de combater com olhar fixo em Cristo, como diz a palavra de Deus. Combatamos e tenhamos fé. E estejamos unidos à Nossa Senhora, né? Com certeza. Com ela, vamos vencer todo o mal e caminhar rumo ao céu. Deus abençoe. Até o próximo sábado, né? É. Mais fazendo barulho aqui na sua Rede Vida de televisão. Shalom, Valeu, até shalom. mais. Vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas. Deixo tua face revelar o que em minhas sombras esconderá. Imagens que criei de mim, dons que me apropriei, fardos que carreguei, somente por amor a mim. Vem a luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Quero fazer tua vontade, pois ela é o meu Senhor, a tua luz dissipa as trevas do nosso coração. E nós desejamos que essa luz revele a nossa verdade. Tudo aquilo que precisa ser convertido, que precisa ser transformado em santidade. Podes entrar, luz divina. Podes entrar, luz divina. Vem a luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei
Pero Dio. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. Dio. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera.